cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Então, antes de tudo, vamos fazer uma oração. Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos, exaltamos, ó Pai amado, o Teu nome, Pai, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração e toda glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor a Tua presença, Pai, nesta aula, Pai. Sê conosco, Pai, nos abençoe, Pai, abre o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor venha repreender todo impedimento, Pai, todo embaraço, Pai amado, toda amarração, em nome de Jesus Cristo. E, Pai, nos abençoe, Pai, nesta aula, Pai amado. Fala grandemente aos nossos corações, Pai, nos dê crescimento espiritual, Senhor, e nos abençoe, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos então a mais uma aula aqui da nossa escola bíblica, da nossa revista aqui do segundo trimestre de 2020, que tem por tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa aula de hoje é a lição de número 10, que tem por tema a intercessão pelos Efésios. O texto áureo aqui da lição está na carta aos Efésios, no capítulo 3, versos 14 e 15, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática para nós aqui nesta lição é: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 3, do versos 14 ao 21. Eu vou ler aqui, você que tem a sua revista, acompanhe, você que não tem, abra aí a tua Bíblia, e na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O nosso objetivo geral aqui é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja. Amém, meus irmãos? Então, eu quero ler aqui um comentário que nós temos aqui na revista, que diz assim: a lição que estudaremos nessa semana fala sobre o valor da oração intercessória. Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas de nossos queridos irmãos. A introdução aqui da revista diz: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a ação intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então, meus irmãos, aqui vai tratar da oração intercessória, mas também do que Paulo ele orou
em favor da igreja de Éfeso, do que ele queria que a igreja de Éfeso alcançasse, como ele queria que a igreja de Éfeso crescesse e se fortalecesse. Então, em primeiro lugar, para nós comentarmos aqui sobre a intercessão, meus queridos, ela é uma ação é uma ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. Ela é um pedido ou oração feita em favor de outra pessoa. Então, a intercessão, ela não é uma oração que nós fazemos ao nosso favor. Ela é uma oração que nós fazemos a Deus, que nós vamos até o Senhor para nós pedirmos em favor da causa de uma outra pessoa. Pedirmos em favor de alguém, pedirmos em favor do nosso próximo, pedirmos em favor do nosso irmão, da nossa irmã. Então, a oração intercessória, e nós vamos ver assim como toda a palavra, como toda a obra do Senhor, ela é motivada pelo amor. E a oração intercessória motivada pelo amor, é essa oração que ela tem poder. É essa oração que ela chega até o Senhor e move o Senhor para que o Senhor ele opere, ele eleve a tua mão e ele opere em favor daquele por quem nós estamos pedindo. Por quê? O Senhor vê que é uma oração que chega até ele, impulsionada, dizemos assim, pelo amor. Então é essa oração intercessória que ela tem poder. A oração que ela é gerada através do amor, que ela é feita em razão do amor que nós sentimos pelos nossos irmãos. Quando nós vemos os nossos irmãos passando por uma dificuldade, passando por um problema, e quando ele fala, muitas vezes na igreja, ele pede oração, ele fala, ou ele chega até a gente e fala, eu estou passando por isso, eu estou passando por tal dificuldade, eu estou passando por uma enfermidade, eu estou passando por uma luta. Ele está chorando, ele chora, nós nos compadecemos porque nós amamos, nós nos preocupamos com o nosso irmão porque nós amamos ele, nós choramos com ele porque nós amamos ele, nós sentimos a tristeza dele porque nós o amamos, assim como nós também nos alegramos quando o nosso irmão ele se alegra, assim como nós nos sentimos vitoriosos quando o nosso irmão ele é vitorioso, ele recebe uma bênção, uma vitória. Isso é amor. É o amor que o Senhor sente por nós e que Ele quer que nós tenhamos pelos nossos irmãos e que nós demonstremos isso, porque amar não é simplesmente sentir, amar é praticar, amar é ação, amar é atitude. Por isso que esta oração intercessória é a oração que gera poder, é a oração que chega até o Senhor com poder, para mover o Senhor a favor de alguém. E eu digo isso porque pode ter uma oração intercessória sem amor? Pode. Uma pessoa, por exemplo, ela pode orar pela outra, mas não porque ela está preocupada com essa pessoa, porque ela ama esta pessoa, mas porque o fato dela ser ajudada, dela ser abençoada, do problema dela ser resolvido, vai gerar algum proveito para essa pessoa que está orando. Ela tem algum interesse próprio, então ela não está orando por causa do amor, porque ela ama o irmão, porque ela ama a irmã. Não, ela está orando pensando em si mesma. E essa oração, quando chega diante do Senhor, o Senhor, na verdade, ele vai se entristecer, porque ele não vê que é uma oração, vamos dizer assim, temperada de amor, impulsionada pelo amor. Não, é uma oração com interesse próprio, com interesse mesquinho. E isso não agrada ao Senhor. Então, Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Porque Ele nos ama, é em razão do amor que Ele sente por nós. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal do Senhor Jesus, quando Ele ora pelos discípulos, e também quando Ele ora por nós, os futuros crentes, por que Ele ora? Em razão do amor, motivado pelo amor, impulsionado pelo amor, porque Ele ama os discípulos e porque Ele nos ama,
Por isso que ele orou e ele intercedeu por nós. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que o Senhor Jesus ele é um advogado, que ele intercede por nós junto ao Pai? Porque ele nos ama, é o amor. Porque ele se preocupa com nós, com a gente. Porque ele sente o que nós sentimos. Quando você está triste, Jesus ele fica triste. Quando você chora, Jesus ele chora. Quando você está angustiado, Jesus ele fica angustiado. O Espírito Santo fica angustiado, chora, fica triste. Então é por isso que há essa intercessão junto ao trono do Senhor por nós, motivado pelo amor, impulsionado pelo amor do Senhor pelas nossas vidas. Então nós temos que ser assim, nós temos que amar. Isso o Senhor ele espera de nós, que nós tenhamos este amor que ele sente por nós, que nós tenhamos este amor para com o nosso próximo. E nós nos preocupemos com o nosso próximo, não só de, ele está triste, eu vi que ele está triste, não, mas de a gente ir até o Senhor, ir até quem pode resolver o problema, a quem pode resolver a situação, a quem pode socorrê-lo, e clamar, e pedir. Isso é oração. Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Ela está precisando de ajuda, ele está passando por uma dificuldade, ele precisa de uma intervenção do Senhor. O que eu poderia fazer por ele, eu já fiz e eu não posso fazer mais nada, ou a situação é impossível para o homem, é impossível para mim. Eu não posso fazer nada, mas o que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Eu estou chegando diante do Senhor, eu me apresentei ao Senhor, diante do Senhor aqui com os meus joelhos dobrados e clamando: Pai, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. E isso é o que o Senhor espera de nós como igreja, na comunhão, que nós tenhamos este amor pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Aleluia, Jesus. Na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é o que eu disse, é a oração do amor. É a oração que ela chega até o Senhor, impulsionada, levada pelo amor. E isso agrada ao Senhor, isso move ao Senhor, Ele opera. Por isso esta oração ela pode muito em seus efeitos. Então nós temos que ter este amor, que praticar este amor para com os nossos irmãos. Amém? O nosso primeiro tópico tem por tema, corroborados com o poder do Espírito. São 3 subtópicos, meus queridos. Eu vou ler os 3 subtópicos, aí a gente faz uns comentários para a aula não ficar tão maçante, ficar um pouco mais dinâmica. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então, o primeiro subtópico, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, no capítulo 1, verso 17, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. O segundo subtópico, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais.
habitados por Cristo, subtópico 3. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Então, como nós vemos aqui no primeiro subtópico, ele diz sobre as riquezas da sua glória. Meus queridos, as riquezas verdadeiras não são as riquezas materiais. Porque muitas vezes, quando nós falamos a palavra riquezas, automaticamente vem na nossa mente muito dinheiro, bens materiais, né? Joias, metais preciosos. Automaticamente isso vem primeiramente, é o que vem primeiramente na nossa mente, na mente do ser humano. Mas o apóstolo diz que as riquezas verdadeiras, que são as riquezas que permanecem, não são essas riquezas. As riquezas verdadeiras, elas são as riquezas espirituais. A riqueza verdadeira é Cristo na nossa vida, é Cristo no nosso coração. A riqueza verdadeira é o Espírito Santo habitando no nosso interior. É disso que o homem ele precisa. E por que nós temos que pensar nisso? Porque essa vida ela é breve. Nós temos que ter esta visão, e é por isso que o apóstolo ele orava pela igreja, por isso, para que a igreja tivesse essa visão espiritual. O que é este tempo nosso de vida? Uns têm mais tempo, mais anos de vida, outros têm menos, né? Uns têm 60 anos, outros têm 70, outros têm 80, outros têm menos. O que são esses anos de vida comparados com a eternidade? A eternidade ela é um tempo que não tem fim. Então, o que é este tempo comparado com a eternidade? Então, muitas pessoas elas perdem a sua salvação porque ela fica preocupada somente com este tempo, com esta vida, com as riquezas, com os bens materiais, com aquilo que ela pode ter, que ela pode vir a ganhar nesta vida. E se esquece que esta vida ela é breve, ela é passageira, e se esquece da eternidade. A eternidade que é o que não tem fim, é o que não vai ter um fim, que não vai ter um final, que é para sempre. Então nós não podemos nos agarrar a isso, como se isso fosse o mais importante, os bens materiais, as riquezas. Não, as riquezas verdadeiras, as riquezas preciosas, elas são as espirituais. E se nós já provamos aqui das riquezas espirituais, e o apóstolo orou para eles por isso, né? O Espírito Santo habitando no interior deles com poder, Cristo habitando nos corações deles, e quando eu falo deles é também no nosso, para que eles viessem a conhecer toda a plenitude desse amor, e isso nós já começamos a conhecer aqui, já a viver aqui, a vivenciar aqui essas bênçãos. O que não está preparado para nós na glória, na eternidade, que nós não podemos nem imaginar. Essa é a riqueza verdadeira. Em Lucas capítulo 16, você que tem a tua Bíblia, abre aí comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 16. O Senhor, Ele diz assim, Lucas capítulo 16. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então tem as riquezas injustas. Então essas riquezas, nós temos que tomar cuidado com isso, e muitas vezes eu digo assim, não que não é, então a gente tem que ser todo mundo pobrezinho, o crente ele tem que ser pobre, tem que passar fome, não pode ter nada, não. Ele não pode ser escravo da riqueza. Ele pode possuir as riquezas materiais, os bens materiais, mas as riquezas, os bens materiais não podem possuir o cristão. Tem essa diferença. Então, as riquezas elas se tornam injustas quando elas me afastam de Deus.
Eu tiro o meu coração do Senhor e coloco o meu coração nas riquezas, nos bens materiais. Aí eu sou afastado do Senhor. Aí elas são injustas. Elas são injustas quando eu faço de tudo para ter essas riquezas. Eu pratico tudo quanto é tipo de coisa errada que o Senhor não aprova, que o Senhor ele desaprova, que é contrário à sua palavra, para ter essas riquezas, para ter esses bens materiais, para me enriquecer. Então isso me afasta do Senhor. Então ela é injusta. Ela não é uma coisa boa, ela é deste mundo, que nós podemos falar, são as riquezas deste mundo, são as coisas que são de acordo com esse mundo, e quando eu falo esse mundo é espiritualmente. Então isso que nós temos que tomar cuidado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, vamos manejar a palavra para não ficar maçante a aula e para a gente ficar craque. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. Escute isso. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que palavra forte, dita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, meus queridos, quando nós vemos pessoas pregando a palavra, a obra de Cristo, a obra redentora, expiatória de Cristo, mas aplicando ela somente para esta nossa breve vida, direcionada a ter bens materiais, a riquezas. Meus irmãos, isso é uma palavra miserável. Miserável. Como eu disse, as riquezas verdadeiras são as riquezas da glória do Senhor, o que está preparado para nós, elas são espirituais. A obra de Cristo não foi para isso. A obra de Cristo não foi para isso. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É por isso que quando o Senhor Ele envia uma carta à igreja, lá de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, ele diz aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Essa cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, extremamente rica. Então eles achavam que eles não precisavam de nada. E realmente na parte material, na parte financeira, eles não precisavam de nada, porque essa cidade, quando ela foi destruída por um terremoto, eles dispensaram a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade, ajuda financeira. Só que o Senhor Jesus chega para eles nesta carta e diz, olha, como é que vocês estão achando que vocês são ricos? Que vocês não têm falta de nada? Olha que palavra dura. Vocês não sabem que são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Porque a riqueza verdadeira, ela é Cristo. E Cristo não estava habitando lá. Eles não estavam tendo liberdade naquela igreja, não estava habitando naquela igreja. Então isso é algo muito sério, é algo muito importante. E às vezes nós achamos que aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo é um sinônimo, é um reflexo de bênção, de presença de Deus, é onde o Senhor está abençoando, aonde está tudo certo, e não é. Então nós temos que ter esta visão espiritual, é por isso que o apóstolo Paulo ele orava pela igreja desta maneira, para que eles tivessem os olhos espirituais abertos, para que eles fossem cheios da presença do Senhor, o Espírito Santo habitasse neles, para que eles vissem com os olhos do Senhor, vissem da maneira como o Senhor ele nos vê, como o Senhor vê toda a situação. Marcos capítulo 8, Evangelho de Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos capítulo 8. Versos 36 e 37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma?
É isso que nós temos que pensar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Na hora que essa vida, ela termina, esta breve vida, este breve tempo, ele termina. O que adiantou? Ninguém vai levar o que tem aqui para a sepultura. Ninguém vai levar o que tem aqui para o céu. Deus é espírito, o reino do Senhor é espiritual. Coisas materiais não adentram no céu. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. É por isso que em Eclesiastes, o pregador ele diz assim, numa palavra muito conhecida para nós. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, o verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Parece uma contradição, né? Como que é melhor ir numa casa que tem luto? Mas por quê? Quando nós estamos na casa que tem luto, quando nós estamos num velório, quando nós estamos diante de um corpo sendo velado, é o momento em que nós refletimos. É o momento em que nós paramos e pensamos na nossa vida, porque o meu dia vai chegar. E aí, depois disso, o que será da minha vida, o que será da minha alma? Então é isso que nós temos que pensar. E é por isso que o apóstolo Paulo ele orava pela igreja de Éfeso desta forma, e uma igreja que ela foi gerada já num momento de luta, de prova, de tribulação, de perseguição, como nós somos gerados, levantamos a mão para o céu, aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, fomos regenerados num momento de perseguição, momento de luta, momento de prova. E o Senhor, Ele quer isto de nós, que nós demos valor à verdadeira riqueza, que são as riquezas da sua glória, e que nós sejamos fortalecidos com poder. Quando ele fala aqui corroborados, que ele orava para que fossem corroborados, Efésios capítulo 3, verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior. Corroborados, grego é krataio, que é fortalecer, capacitar, aumentar em vigor, tornar-se resistente. Vem de krataios, que é poderoso, forte. Então o Paulo ele orava pela igreja de Éfeso para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo, para que eles fossem fortes através do Espírito Santo, para que eles fossem poderosos, tivessem o poder do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, e como ele também ora para que Cristo habite nos corações deles e também no nosso, e faça uma morada, como nós vimos aqui, permanente, não venha, faça uma visita e vá embora, não, mas que Ele habite na nossa vida e permanentemente, porque nós precisamos do Senhor em nós precisamos do poder do Senhor, nós precisamos do poder de Cristo, nós precisamos da força do Espírito Santo, para que nós possamos continuar a nossa caminhada até chegarmos à nossa reta final, até o momento final, até a nossa chegada, que é no céu, que é na glória, porque como eu disse, nós já fomos gerados em momentos, em épocas de aflição, de perseguição, e cada vez essa aflição, essa perseguição, ela vai aumentando, ela vai crescendo, e nós só podemos resistir, como nós dizemos, né, nos desertos da vida, as tempestades da vida, se o Senhor Ele estiver habitando em nós. É por isso que não é o que me vai fazer chegar, o que me faz resistir, o que me faz permanecer de pé, o que me faz caminhar, o que não me deixa desistir, não é o meu dinheiro, não é o meu carro, não é a minha casa, não é o meu emprego, não é o tamanho da minha conta bancária, não são a minha herança, os bens materiais, as coisas materiais aqui da terra, não. É a presença de Deus na minha vida. É por isso que eu preciso da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia, Jesus. O nosso tópico 2, já vamos passar, meus queridos, para o tópico 2, é arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Primeiro subtópico é amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor, isso está em 1 João, meus irmãos. Esse aqui é um tópico que dá para a gente
mais ler e meditar aqui já nos versículos, que ele já vai falar grandemente conosco. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Primeira carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Efésios capítulo 5, verso 2. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, o que levou Cristo a se entregar no seu lugar e no meu? O amor que Ele sente por nós. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus capítulo 22, abre aí a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, aqui está na lição o verso 40, mas vamos ler a partir do verso 34. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, que diz: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? O sinal dos discípulos de Cristo, aqui diz, o amor é o resumo da lei e dos profetas, e é o sinal dos discípulos de Cristo. João capítulo 13, verso 35. João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Escutou esse versículo, irmão? Quantos que não estão falando aí, hein? Eu sou discípulo de Cristo. Só que ele não ama o seu irmão. Ele não ama o seu próximo. Então ele não é conhecido como um discípulo de Cristo. Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É forte, né, irmão? Isso é forte. O amor é a prova de filiação com Deus. Está em 1 João, capítulo 4, o verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Aqui, 1 João capítulo 3, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Ou seja, ele tem condição de ajudar o seu irmão, só que ele cerra o seu coração, ele endurece o seu coração, ele fecha o seu coração e não ajuda. Amor é atitude, amor é prática, amor é ação. Amor deve ser demonstrado. Por isso que Jesus disse, como nós lemos, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o amor ele tem que ser praticado, um com o outro. Aí vocês são meus discípulos, porque vocês estão se amando uns aos outros. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. 1 Coríntios capítulo 13 é o grande capítulo chamado o grande capítulo do amor. É o grande capítulo do amor. Aonde o apóstolo Paulo fala. Vamos resumir, irmãos. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas sem amor eu não sou nada, eu sou como um sino, ou seja, eu faço barulho, mas eu sou oco por dentro. Né? É por isso que eu disse no início,
intercessões que chegam ao Senhor, ocas, vazias, sem amor, que efeito que vai surtir no trono do Senhor? Se chega lá, né, meus queridos? Se chega lá, ela tem que estar cheia de amor, ela tem que ser impulsionada pelo amor. Olha, eu posso dar o meu corpo a ser queimado, mas se for sem amor, se não for por amor, o que adianta? Porque toda a obra do Senhor, a obra redentora do Senhor, a obra expiatória de Jesus, ela é feita por amor, ela foi feita por amor. A obra do Senhor é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. Então, tudo foi feito por amor. Por isso que diz aqui, 1 Coríntios 13, no verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, nós precisamos de amor, meus queridos. Nós precisamos ter este amor que o Senhor sente por nós. E o amor que Ele sente por mim e por você, não é um amor somente de sentimento, é um amor de atitude, porque Ele te salvou por amor. Ele te abençoa por amor, Ele te ajuda por amor, Ele te protege por amor, Ele te livra do mal por amor, Ele te prospera por amor, Ele te alimenta por amor, Ele fala com você por amor, Ele te consola por amor, Ele está na sua vida por amor, Ele não te deixa sozinho por amor. Então nós temos que ter este amor e viver este amor, nós temos que demonstrar realmente que nós somos discípulos autênticos de Cristo, que nós temos este amor, e o amor é ação, é atitude, ele é demonstrado. Amém? Eu não posso falar, eu me amo, eu só estou pensando em mim. Não, eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão, eu me compadeço dele, eu oro por ele, eu me preocupo com ele, eu ajudo ele, eu me alegro com ele. Ele está feliz, eu estou feliz, eu fico feliz. Ele foi vitorioso, eu também sou vitorioso, a vitória dele é a minha vitória, isso é amor. Então nós temos que amar, meus irmãos. E por isso que ele ora aqui, ó, o subtópico 2, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de que qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo orando para que a igreja ela fosse arraigada, ou seja, arraigada é enraizada, né? e fundada, ou seja, ela estivesse sustentada no amor. O que sustenta a igreja, o que sustenta o cristão é o amor. Nós temos que estar enraizados neste amor, senão nós perecemos. E este amor, veja bem, o amor de Cristo, como diz aqui, ó, excede todo entendimento. Nós não podemos explicar este amor, mas nós podemos viver este amor. Então, viva este amor. Se alguém perguntar, mas explique o amor de Deus. Meus queridos, não vai dar para explicar. Explicar mesmo, não dá. Não dá. Esse amor que Deus sente por nós, não dá para explicar. Mas a gente pode viver. Ele excede todo entendimento. Por isso que ele fala, ó, a largura, a profundidade, a altura. Né? Não dá para a gente... É tão grande, ele não tem fim. Ele é imenso. O nosso entendimento não dá para alcançar o amor de Deus. A gente não consegue explicá-lo. E se a gente tentar, a gente não vai explicar de uma maneira satisfatória. Mas a gente pode receber este amor e viver este amor e praticar este amor. Então receba este amor de Cristo, viva este amor de Cristo e pratique este amor de Cristo pela sua vida. E a intensidade do amor de Cristo, ó, que é o subtópico 3, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que, por isso, devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
para viver este amor, meus queridos, como diz aqui, somente através do Espírito Santo. Por isso que ele orou para o Espírito Santo, ele não só habitar na vida ali dos Efésios, da igreja de Éfeso, porque ele habitava, mas que houvesse um crescimento na igreja. O Espírito Santo ele viesse a atuar cada vez mais. Aí você fala, mas eu posso amar. Ok. Aí eu quero ler com você um versículo aqui de Mateus, para você ver que para a gente amar mesmo como o Senhor quer que nós os ama, como Ele nos ama, é somente através do Espírito Santo. Praticar o amor de Cristo, o amor de Deus. Mateus capítulo 5, ó. Evangelho de Mateus capítulo 5, ó, do verso 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Está vendo, meus irmãos? Amar os nossos inimigos, amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos maldize. É só o Espírito Santo para fazer a gente sentir esse amor. Por quê? Como eu disse, a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, ela é fundada em amor. Ou seja, nós fomos e somos os ofensores de Deus. Nós ofendemos a Deus. Só que o que Deus ele fez? Ele entregou o seu Filho pela sua vida e pela minha, para nos salvar, porque nós sozinhos não podemos nos salvar. Então somente o Espírito Santo para fazer a gente sentir esse amor, e a gente viver esse amor e praticar esse amor. Ao invés de eu querer o mal daquele que quer o meu mal, não. Eu me compadeço dele e eu quero o bem dele, eu quero que ele mude, eu quero que ele seja salvo. Ao invés de eu falar mal daquele que fala mal de mim, não, eu falo o bem dele, eu bendigo a ele. Eu profetizo palavras de bênção para a vida dele. E isso somente o Espírito Santo que pode fazer. E eu digo, veja bem, que isso seja verdadeiro, que saia do nosso interior, do nosso coração. Por quê? Se eu falar da boca para fora, não adianta nada. O que vale é o que está dentro. O que vale é o interior. É por isso que Jesus ele disse, quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? Porque tem que sair do coração, tem que sair de dentro. Então o que adianta eu falar da boca para fora? A pessoa está falando mal de mim? Não. Deus abençoe ela, que o Senhor mude ela, que ela encontre a salvação, que ela mude, que ela nasça de novo, que ela seja uma nova criatura. Só que por dentro, irmão, por dentro, na verdade, na minha boca está saindo isso, mas por dentro, na minha mente, eu estou desejando mal para essa pessoa, estou querendo que ela morra. O Senhor, Ele está vendo o quê? Ele não está nem ouvindo o que você está falando. Nem ouvindo, que eu digo, não está nem aí o que você está falando. Ele está ouvindo e não está nem aí. Ele está olhando lá dentro, ó. Ainda está falando, olha que mentiroso, olha que falso, que hipócrita, né? É isso. Não, tem que estar lá de dentro. E essa mudança lá dentro, né? De eu vir dar um abraço no meu irmão que está falando mal de mim, mas não cravar um punhal nas costas dele, essa mudança lá dentro é somente o Espírito Santo. O homem não pode ter essa mudança por si só. Ele precisa do Espírito Santo. Amém? E o tópico 3, meus queridos. A bênção de Deus excede o pensamento humano.
Aí ela vem um pouco lá que nós já dissemos aqui no primeiro tópico, né? Que as riquezas da sua glória. Ó. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas é o primeiro subtópico. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. E o segundo subtópico, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca de uma boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas para a igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. E a glória de Deus, e a glória devida a Deus, o subtópico 3. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Amém. Está vendo, meus irmãos? Aqui o apóstolo ainda está falando nesse tópico 3. O que Deus ele pode fazer, o que Ele tem poder para fazer, é muito além do que você pede, muito além, muito superior do que você imagina, muito além do que você imagina. Então, assim, pensa agora comigo aqui, aonde a tua mente pode chegar assim de algo grandioso. Deus ele pode fazer muito mais. Você nem imagina o que o Senhor ele pode fazer pela tua vida. Isso que você imagina é pouco o tamanho que Deus pode fazer. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. E por isso, por tudo isso, só porque pelo que Ele já fez por nós, Ele nos salvou. Ele já é digno de toda adoração, louvor e glória, como o apóstolo aqui diz, para sempre. Mas Ele é digno de louvor, adoração e glória pelo que Ele é. E Ele é digno de louvor e adoração e glória pelo que está preparado para você, que é muito grande, é muito grande. Então louve ao Senhor, louve ao Senhor. E eu quero dizer aqui para você, para encerrar, creia no poder do Senhor, no que você está pedindo para Deus. Porque aqui em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, ele diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então continue clamando, continue intercedendo, aqui é o tema.
da revista, a intercessão. Continue intercedendo por alguém. Continue intercedendo por esta causa que você está intercedendo. E como o Senhor ele é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Às vezes isso que você está pedindo não é o melhor. O que você pensa não é o melhor. E os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Aceite o que ele vai fazer pela tua vida, porque o que ele fizer é o melhor. O que você está pedindo, Deus ele vai fazer e ele pode fazer muito mais. Mas creia, porque aqui em Marcos, diz assim, Marcos capítulo 9, meus queridos, aí a gente vai encerrar. Marcos capítulo 9, o verso 21. E perguntou, Marcos 9, 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água e para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aqui diz de um pai que ele tinha um filho, que ele tinha um espírito mudo, um espírito surdo, e que atormentava este jovem, estava acabando com a vida deste jovem. E ele chega até Jesus e diz, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Meus irmãos, o ponto-chave não é se o Senhor ele pode, porque ele pode, mas é o que Jesus ele responde, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Porque o Senhor ele pode fazer infinitamente mais do que isso que você tem pedido, do que o que você pensa. Mas é se tu podes crer, e se você pode crer, se você crê, o Senhor ele vai fazer, e vai fazer infinitamente mais do que você pensa. Amém? Louvado seja Deus. Fique com esta palavra, que você tenha sido edificado com esta lição, com este estudo. E como é uma oração, meus queridos, intercessória, e nós vamos encerrar com uma oração, eu quero que neste momento, você não ore por você, mas porque você interceda por alguém que está precisando. Enquanto nesta oração eu vou interceder por você que está me assistindo. Amém? Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Pai, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha assim, Pai, fazer, Pai amado, todo o efeito desta oração de Paulo pelos Efésios, ó Pai. Que ela venha fazer efeito, ó Pai amado, em nossas vidas. Meu Senhor, que nós venhamos a ser cheios, ó Pai, cada vez mais do poder do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, ele habite em nossos corações, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a viver, a ser abençoados com a riqueza da Tua glória, meu Senhor. Que nós venhamos a viver completamente, abundantemente este amor do Senhor, ó Pai, que o Senhor tem por nós, que nós venhamos a viver este amor pelos nossos irmãos. Meu Deus amado, que nós sejamos realmente firmados, enraizados neste amor, que o amor do Senhor, ele seja a nossa base, meu Pai. Deus amado, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha ao encontro, Pai, de cada vida, Pai, que está assistindo, que assistiu esta aula e que vai assistir, meu Senhor, e que está ouvindo neste momento esta oração e está intercedendo por alguém, meu Pai. Assim como o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele intercedia pelos seus amigos, eu peço ao Senhor agora, meu Pai, que o Senhor alcance essas vidas, meu Pai. Pai, entra com providência agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que toda doença, que toda enfermidade, ela venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha entrar com libertação, que todo espírito imundo, ele caia por terra agora, ele bate em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, meu Senhor amado, nessas vidas, ó Pai, que estão sem esperança, que estão desempregadas, ó Pai, nesta situação difícil que o país está passando, meu Pai. Mas Tu és um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Pai, venha ao encontro dessas vidas, meu Senhor. Entra com providência, ajuda os Teus filhos, tira toda tristeza, Pai, tira toda angústia, meu Senhor amado, em nome de Jesus. Que esse espírito de suicídio, meu Pai, que tem pairado nesta vida, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha botar a Tua mão agora e venha fazer ele bater em retirada agora, em nome de Jesus.
Jesus. E esta vida, ela seja cheia da tua presença, cheia de paz, cheia de alegria, meu Pai. Seja da tua paz, cheia da tua paz que excede todo o entendimento, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Dê a vitória para os teus filhos, ó Pai. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus amado. Amém. Amém, meus queridos. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.